tudo bem? Estamos aqui no nosso canal recebendo mais um pré-candidato a prefeito de Iaçu. E eu gostaria muito, antes de começar, que você deixe o seu joinha no nosso canal, compartilhe e curta o nosso bate-papo. Dessa vez estamos recebendo Eduardo Nascimento. Eduardo, tudo bem? Tudo em paz, é uma honra, um prazer estar aqui com você, ajudando você a realizar essa grande tarefa que é ilustrar, informar a população sobre as alternativas políticas eleitorais para esse pleito de 2020. Vamos conhecer Eduardo Nascimento. Seu nome completo? Muito prazer, eu sou Eduardo Nascimento, nasci aqui pertinho em Castro Alves, não é? Como todo menino do interior que precisa galgar um espaço maior de cultura, fui para Salvador, onde depois ingressei na Universidade Federal da Bahia, tendo a oportunidade de me formar em administração pública e também administração de empresas. Isso porque minha vida acadêmica foi um pouco prolongada, porque eu sempre vivi de administração e também fazia política estudantil. Então sofri algumas mazelas, consequências do golpe de 64 e por isso minha vida acadêmica foi tão duradoura. Mas eu sou feliz por ter vivido todas as experiências que me trouxeram até aqui. Conta um pouquinho da sua experiência de vida para um pré-candidato. O pessoal precisa saber a sua experiência de vida, Eduardo. Minha experiência de vida se confunde com minha experiência de trabalho. Eu comecei a trabalhar muito cedo, iniciei minha vida profissional na Secretaria de Planejamento da Bahia, né? Logo no início da sua implantação. Logo depois fiz uma visita no setor privado, fui funcionário da Cumes Industrial, que é aquela fábrica ali no Centro Industrial de Iratu, em Salvador, que fabricava aqueles ônibus grandões, né? E logo depois eu fui identificado por um caçador de talentos. A Odebrecht se utilizava desse método de ir até as universidades, procurar os alunos mais diferenciados, e eu tive a honra de ser convidado para fazer o meu primeiro estágio ao lado do saudoso Dr. Norberto Odebrecht. Eduardo, vou fazer uma pergunta. Por que você é pré-candidato a prefeito de Iaçu? Porque eu tenho que dar continuidade à minha experiência de vida e trabalho em Iaçu. Eu já fui candidato a prefeito em Iaçu na década de 90, precisamente em 1996, não é? Quando eu cheguei aqui em Iaçu, no final da década de 70, eu cheguei em Iaçu pelas vias do coração, né? Porque meu segundo casamento aconteceu aqui em Iaçu com uma filha da terra, de uma família extremamente conhecida no município, que era a família Medrado, de onde eu tenho duas filhas. E assim que eu me instalei em Iaçu, eu optei por Iaçu para ser o meu projeto de vida. Deixei Castro Alves, onde minhas heranças paternas foram transferidas para aqui, e eu dei curso ao meu projeto de viver, morar e morrer em Iaçu. Qual partido, Eduardo? Nós fundamos recentemente um partido novo aqui no município, porque até então, Ronaldo, eu era afiliado ao PT. Contudo, no que pese a grandeza do PT em termos mundiais, em termos nacionais e em termos estaduais, com o nosso querido Rui Costa, em Iaçu é uma estrela cadente, não é? Nós sempre tivemos dificuldades de dar grandeza ao PT em Iaçu, o que me fez ingressar no PSOL, que é o partido que hoje me abriga e que me dá essa carta de possibilidades de uma pré-candidatura. Eduardo, algumas pessoas me procuraram, Eduardo, pré-candidato. Eduardo não mora em Iaçu. Como é o seu convívio em Iaçu que dá essa possibilidade de ser pré-candidato? Eu respondo com muita tranquilidade, porque eu já sou de Iaçu desde que me entendo como gente, não é? Eu nunca deixei Iaçu. Tenho participado da vida política e social de Iaçu desde a época que me apresentei por aqui.
Então eu não me considero um ausente de Açu. Mantenho minha propriedade rural, né, meu canto, minha Toca dos Belos, que aliás já foi palco de algumas decisões políticas importantes do município, né? Apesar de eu não ter sido candidato nas últimas eleições, depois que eu fiz a primeira tentativa em 96, mas eu sempre continuei participando ativamente da vida política de Açu. Então, eu sou um cidadão iassuense. Eu diria que eu sou hoje Açu da cabeça aos pés, né? Me diga uma coisa, dessas coisas que você participou aí, momentos importantes lá na Toca dos Belos, né, que decidiram coisas importantes para Açu, você pode citar algumas? Eu posso citar, por exemplo, o projeto que está em curso hoje, dos 20 anos do atual governo, ele passou pela Toca dos Belos. Essa decisão foi tomada lá, aliás, com muita presteza, né? Porque a decoração do ambiente foi feita pelo velho Aurélio, né? Foi quem providenciou as coisas, e naquele momento eu percebi de que estava nascendo um projeto extremamente significativo para o município, fosse para o bem, fosse para o mal. Naquele momento seria candidato o Dr. Carlos, que foi ultrapassado, né, pelo poder econômico e a simpatia, a empatia que o atual prefeito tinha na época, muito mais jovem, muito mais sorridente, muito mais cativo, né? E essa decisão foi tomada lá. Eu diria que não somente essa decisão, Ronaldo, tem algumas coisas da vida política de Açu que eu fico muito à vontade em dizer. Por exemplo, o primeiro plano de governo existente no município foi feito pela minha autoria, quando o Zé Rico foi, o honroso e saudoso Zé Rico foi prefeito pela primeira vez e única vez. O plano de governo dele, junto com aquele vídeo que falava Açu, um novo tempo, que até recentemente andou aí pela internet, 30 anos depois a gente ainda vê efeitos dessa ação, né? E outras que no curso da nossa conversa eu vou revelar para você, que é para a identificação entre mim e os cidadãos de Açu sejam reconhecidas plenamente. Eduardo, o cenário político de Açu hoje, como é que você vê o cenário político de Açu? Olha, eu acho que de repente nós estamos diante de uma oportunidade ímpar, ou seja, a oportunidade de Açu ter o voto cidadão. O que é que eu chamo de voto cidadão? O eleitorado de Açu, se der a ele a liberdade plena dele votar, ele sabe votar. Eu vou lhe dar um exemplo. Nas últimas eleições, por exemplo, o Haddad teve aqui cerca de 10 mil votos no primeiro turno e Jair Bolsonaro teve 1.807 votos. Já no segundo turno, o eleitorado deu a Haddad 11.236 votos, ficando o Jair Bolsonaro com apenas 2.180 votos, 186. O que mostra de que se o eleitor não tiver pressionado na sua liberdade de votar, ele exerce seu voto com muita sabedoria e com muita cidadania. O que ocorre, Ronaldo, é de que a forma de fazer política de Açu levou o eleitor a se corromper, ou seja, ele não tem culpa de ter sido corrompido, ele foi corrompido pela forma de fazer política, que estabeleceu como condição para se fazer política em Açu ter dinheiro. Se tem dinheiro e se a questão é basicamente econômica, financeira, a liberdade do eleitor vai diminuindo. O que é que acontece? O pré-candidato a prefeito, naturalmente endinheirado, porque esta é a condição que ficou estabelecida, vai até um vereador candidato, estabelece com ele quais as necessidades financeiras e materiais dele, não é? E ele diz quantos votos ele pode dar para aquele candidato. É o comércio do voto. Eu diria, é a cadeia econômica financeira do voto. Então esse vereador candidato recebe em moeda e em favores e promessas
alguns bens que ele vai distribuir com seus cabos eleitorais. Seus cabos eleitorais, por sua vez, vão até o eleitor, doando coisas, doando promessas, embriagando-os, entusiasmando-os e tirando a liberdade do eleitor votar com plena liberdade e plena consciência. Então este é o cenário que eu vejo. E dentro desse cenário de absoluta condição financeira para ser candidato, você tem uma disputa de duas partes que nunca se renovaram, que nunca trouxeram nada de novo. Então acho que este é o momento da gente trabalhar o voto cidadão, o voto independente e a gente mudar o destino político de Iaçu. Essa coisa de novo que estão se pregando aí, prega-se por Iaçu, o novo. Você traz um novo, mas um novo diferente? Olha, é evidente que sim, porque eu sou novo desde a origem, não é? Quer dizer, alguns amigos dizem que eu estou à frente do tempo de Iaçu. Eu dou risada dessa situação porque isso significa consagrar Iaçu como um município atrasado, e ele não é atrasado, ele é apenas inibido, porque tem uma população que acredita muito no que se diz, né? E nós temos aqui a arte da enganação, que é uma característica da política de Iaçu. Falou tudo aí. A arte da enganação. Gostei dessa. Eduardo, me fala uma coisa aí. Você chegando a ser prefeito de Iaçu, você já tem na cabeça uma equipe de trabalho? Já tem uma visão de equipe de trabalho? Porque eu vejo aí pouco projeto. Eu vejo pouco projeto na história política de Iaçu. Você já tem na cabeça uma equipe que poderá trabalhar com você chegando à prefeitura? O ideal é que essa equipe seja constituída no curso do processo, ou seja, a nossa estratégia, considerando que nós somos uma terceira alternativa e Iaçu sempre vai duelar de duas formas, porque não existe nada de novo, com certeza, é entre os dois grandes opositores, o que está no poder e os que querem retornar ao poder. Esses são os dois grupos políticos. A população já conhece os dois, os defeitos e as qualidades. Eu, inclusive, não tenho nem necessidade de falar mal de nenhum dos dois grupos políticos, porque a própria população já tem consciência disso. O importante é que a gente quebre essa cadeia de compra do voto, que é para a gente obter da população o voto consciente. Se o voto da população for verdadeiramente consciente, eu não tenho dúvidas de que a gente tem chance. Quem será nossa equipe de governo? Nossa equipe de governo será prioritariamente da cidade. Eu ia lhe fazer essa pergunta. É evidente. Ou vai importar? Não tem por que importar. Eu até admito uma eventual importação de alguma força humana que não exista no município. Isso, perfeito. Mas eu vou adiante um pouco mais, sem ter consultado aos mesmos. Tem melhor secretário de saúde do município do que o Dr. Carlos? É da área. Que é da área, que conhece toda a problemática de saúde do município. Ele já é muito mais do que um médico, ele já é um sanitarista, ele conhece a questão da saúde do município como um todo. No nosso partido, nós temos a companheira Edione, líder do movimento em favor dos professores. Eu preciso me preocupar com a Secretaria de Educação. Conhece tudo. Eu terei isso aqui, não é? Nós temos um outro companheiro que também é pré-candidato, nosso querido Dr. Benedito. Eu preciso lançar mão de um procurador-geral do município que não seja o Benedito, que eu desejo inclusive tê-lo como nosso vice. Quer dizer, a ideia é construirmos a equipe de trabalho junto com o projeto de governo. Porque assim como eu fui pioneiro em ter feito o primeiro e único programa de governo do município, isso há 30 anos atrás, não é difícil para mim agora eu fazer um programa de governo
que eu vou lhe dar somente uma pitadinha do que ele vai ser. Eu queria saber isso, porque projeto aqui em Açu normalmente é em palanque. E depois o tempo leva, que são palavras. Você tem assim programa, projeto? Como tenho. Eu só não posso revelá-lo inteiramente agora, porque nosso tempo é curto, nós não vamos cansar a população e eu preciso dosar ao longo desse período. Primeiro que nós não sabemos se teremos realmente eleições no mês de outubro. Muito provavelmente elas serão adiadas. Dificilmente elas seriam postergadas para além de 2021 por questões legais e constitucionais, né? As eleições já estão marcadas pela Constituição. Então, provavelmente ela vai ser adiada. Mas eu posso lhe adiantar que o título, pelo nome do projeto, você já vê o resultado: Corrupção Zero, que parece uma coisa fora do comum, mas veja bem, é a corrupção o primeiro elemento a ser combatido na nossa política, porque todos os motivos que entusiasmam os candidatos dos dois grupos é de natureza econômica, financeira. E só se ganha dinheiro se corrompendo. Perfeito. E a minha intenção é plantar uma nova forma de fazer política. É absolutamente possível, não é? A menos que o candidato tenha como objetivo se resolver economicamente, que não é o nosso caso. A minha filosofia de vida não contempla o enriquecimento ilícito como passaporte para a minha felicidade. Eu preciso ser feliz independente de ser rico ou não. Perfeito. Mesmo porque, se fosse assim, todos os ricos seriam felizes e todos os pobres seriam infelizes. E não é verdade, não é? Então, aos 70 anos quase que eu já estou fazendo, eu estou feliz em ser e com o que eu tenho. Então eu tenho uma possibilidade de oferecer essa possibilidade: corrupção zero. Aí você falou aí, uma coisa que eu vou perguntar, porque é de costume em Açu, o prefeito ter na família pessoas que mandam no governo. Eu não preciso aqui citar nomes, o pessoal de Açu sabe. E não precisa nenhum político ficar zangado, porque eu não estou mentindo, eu estou contando a verdade. Eu queria saber se no seu governo algum membro da família vai empregar, desempregar, vai mandar no seu governo. Tem membro da família já cotado aí para administrar com você? Olha, você me trouxe à mente a figura do velho Ulisses Guimarães, saudoso Ulisses Guimarães, que cunhou a seguinte frase: político bom é político que não tem família. Como ele era casado com Dona Mora e não tinha filhos, ele nunca pôde empregar ninguém. Eu aqui estou muito à vontade. Eu tenho 3 filhos, não é? Uma filha, Maria Medrado Nascimento, que é uma socióloga, hoje vinculada à universidade, vivendo a vida acadêmica dela, está em paz. Não tem espaço para ela no município, ainda que eu quiser. Posso até consultá-la, né? Mas não empregá-la. Minha outra filha, Joana Medrado Nascimento, é uma historiadora, diga-se de passagem, uma pós-doutora em História, né? Não vejo nenhum espaço de contribuição dela aqui, a não ser o registro histórico da nossa futura administração, né? E meu filho caçula, que é Sérgio, que está servindo ao Exército, tem um outro horizonte na vida dele, que não o horizonte de trabalhar na prefeitura. Então, a exemplo do que eu citei de Ulisses Guimarães, eu estou à vontade do ponto de vista familiar. Pergunte a próxima, porque o nosso tempo é curto. Não tem pergunta, tem agradecimento e desejo de sucesso nessa batalha sua, que é uma batalha, não deixe de ser uma batalha, que você tenha sucesso e que você consiga o objetivo, primeiro, de ser o candidato, né, que você é nós estamos mostrando aqui o seu perfil, que você seja o candidato, seja escolhido pelo partido para ser o candidato, e que você consiga chegar e consiga mudar a mentalidade política dos políticos e do eleitorado. Deus abençoe, sucesso e muito obrigado por acreditar no nosso canal.
Eu que lhe agradeço pela oportunidade, tenho certeza que nós teremos outros momentos em que eu vou poder me explicar melhor, me apresentar melhor, porque eu tenho ações pontuais no município, mas eu tenho a vantagem de conhecer o município tanto quanto rico quanto pobre, não é? Eu já fui tudo nessa cidade, né? Do rico fazendeiro ao conselheiro tutelar, diga-se de passagem, uma das minhas contribuições ao município, né? O conselho tutelar foi instalado na nossa Toca dos Belos, a ata de instalação do conselho tutelar daqui foi constituído na nossa casa. Eu fui o primeiro da turma, bem como outras iniciativas, né, como a Rádio Rio Paraguaçu, que chegou aqui. O primeiro passo foi dado por nós, que foi a abertura do canal. Depois é que vieram as outras etapas e muita gente levou vantagem alegando ser o pai da criança. Mas eu tenho convicção, nos meus últimos 8 anos enquanto diretor do IRDEB, da TV Educativa, creio ter oferecido mais emprego a companheiros aqui de Açu do que muita gente que é empresário, etc, etc, e que vê Iaçu com distância e que agora se aproxima buscando uma oportunidade de se servir. O que eu quero é inverter essa filosofia. Eu quero servir a comunidade, né? Colocar a minha experiência de vida e trabalho, modéstia à parte, a competência que eu tenho em administração pública municipal, e oferecer isso com base num projeto chamado Corrupção Zero. Se a gente elimina a corrupção, se a gente democratiza os recursos da prefeitura para que ela contemple toda a sociedade açuense, para que a gente possa comprar em todos os estabelecimentos, a gente já começa a desafogar o município começa a respirar, porque hoje o município está preso a uma família e tem um outro conjunto de pessoas ávidos para voltar ao poder para fazer a mesma coisa. Então, por isso que eu me sinto novo, porque o meu objetivo é distinto das duas propostas majoritárias que tem no município. Eu acredito na terceira via, acredito no eleitorado, na maturidade do eleitorado iaçuense e acredito na nossa vitória para o bem de Iaçu. Pois é, você pode compartilhar, deixar o seu joinha e deixar a sua opinião. Muito obrigado!